Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 30 de março, 17 graus é a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre. Depois de muita chuva, amanhã é de alagamentos e transtornos na capital gaúcha. Esse é o destaque do Lucas Abate, que está na zona norte da capital, não é mesmo, Lucas? Bom dia. Oi, bom dia, André, para ti e para todo mundo que nos acompanha. Até parece notícia velha, notícia repetida, mas não tem nada disso não, André. Foi hoje de manhã, mais uma vez, o arroio Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, transbordou. E além da água, do barro, do esgoto, muito lixo acumulado também, muito lixo mesmo, André. Então daqui a pouco eu volto com todos os detalhes dessa chuvarada e também vamos atualizar como deve ficar o tempo a partir de agora. Até já, obrigado, Lucas. 11h34, SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 38 minutos, 17 graus a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre, esfriando e vai esfriar mais em todo o Rio Grande do Sul. Agora eu tenho um recado muito importante, porque a CE, Grupo Equatorial, tem uma novidade para os gaúchos e um grande presente para Porto Alegre, que é a entrega de uma nova agência mais ampla, mais moderna e com maior número de atendentes. Mas a novidade não para por aí. Os clientes da CE Grupo Equatorial agora podem contar com a tecnologia do autoatendimento para realizar serviços como segunda via de conta, troca de titularidade ou nova ligação através de tablets. Tudo muito prático, rápido e seguro. É a garantia da CE Grupo Equatorial. A nova agência de atendimento está localizada na Rua Uruguai, número 83, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. CE Grupo Equatorial. Pelo futuro, todo dia. Muito bem, 11h39, atenção, olha só a imagem. Em seguida, as informações sobre o que aconteceu ontem à noite em Porto Alegre. Imagens do HPS aqui na capital. Um policial reagiu a um assalto e matou um dos assaltantes. O outro foi buscar atendimento, ali ele, bem no cantinho embaixo. E olha só, olha o elevador. Quando chegam os policiais e fazem a rendição deste adolescente de 17 anos. Já já o colega Guilherme Roquete vai nos atualizar tudo sobre o que aconteceu ontem nesta tentativa de assalto a um policial. Em seguida trazemos todas as informações. 11 horas e 39 minutos, agora a gente fala de esporte. Hora de falar de esporte e começar não exatamente com a dupla Grenal, e sim com uma história muito bonita que está acontecendo na natação aqui do Rio Grande do Sul. Não é mesmo? Entra em campo Matheus Schenck e Glauco Paz. Oi, Glauco, bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo bem. Oi, boa tarde, André, boa tarde, Glauco, boa tarde todo mundo. Bom dia, na verdade, eu estou acostumado com entrar mais tarde, eu ainda não me acostumei com esse novo horário. Bom dia, então, para todo mundo, para vocês. Ô, Glauco, o André aqui conhece a Alemanha, gosta de músicas alemãs, inclusive já teve a ocasião de cantar em alemão para nós aqui nos bastidores. Chucrute! E a nossa história... Ai, meu Deus, não é uma bem hora isso. dessa não cai o retorno. Não é bem esse alemão, é quase isso. Mas enfim, a história que o Glauco vai contar agora tem a ver também com a Alemanha, afinal é uma nadadora gaúcha que tá lá em busca de medalha, né, Glauco? E tem a ver com a dupla Grenal, sabe por quê? Grêmio e Inter, que estão deixando a desejar, essa é a verdade. Inspire-se na Larissa, essa menina que a gente vai ver na reportagem agora. Podemos ver agora, Schenck? Claro. A Larissa, 17 anos, que está disputando, olha, a competição da vida dela, mas ela já é uma vencedora, confere. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E foram vários nãos. Larissa Rodrigues, 17 anos, nasceu com má formação congênita nos braços e nas pernas. Aos 12 anos, descobriu a natação como alternativa para exercitar o corpo. Ela podia estar reclamando das dificuldades do dia a dia, como digitar no computador, por exemplo. Ou dirigir um carro. Mas não, resolveu ir à luta. E chegou muito mais longe do que se estivesse dirigindo. Bota longe nisso. Berlim.
Alemanha. Larissa desembarcou para ser uma das representantes do Brasil no Mundial de Natação. Eu tô muito emocionada, tô muito feliz e tô muito ciente do que eu vim fazer, do meu propósito nessa competição. Os últimos dias da paratleta do Recreio da Juventude de Caxias do Sul têm sido de treinos, treinos e treinos. E assim, ídolo vira admirador. Olha ela e o Ferreirinha do Grêmio na foto. Por falar em ídolo, teve até mensagem. A Larissa, eu estive conversei com ela, muita luz a vocês todos, que mentalmente vocês estejam muito fortes, porque seguramente a competição ela passa por esse aspecto mental, que vocês estejam leves, que vocês estejam felizes. Que eu sinta muitas outras vezes essa emoção que eu estou sentindo agora. Então, um beijo, Brasil, até mais e vamos com tudo. O Mundial vai até o dia 3 de abril. Boa sorte! Voa, Larissa! Ou melhor, pode ir nadando mesmo. Agora é brincar de viver. Agora é brincar de viver. Muito legal a história, né, Glauco? É uma superação, né, que deve servir de exemplo para todos nós. Parabéns para a Larissa, onde ela chegou já é muito longe, mas ela quer mais. Tomara que dê tudo certo. Tomara, estamos na torcida e vamos, claro, acompanhar a Larissa nesse torneio mundial. Tá rolando agora. Tá rolando até o dia 3. É. Então, Glauco Pazza, neste sábado tem decisão do Campeonato Gaúcho, já podemos falar também de dupla Grenal, o Grêmio que entra em campo contra o Ipiranga de Erechim na Arena, com a vantagem depois de ter vencido por 1-0, mas provavelmente sem Diego Souza. Glauco, o Diego deve estar fora do jogo. E eu vou te dizer o seguinte, essa é uma rotina que o gremista tem que se acostumar, né? A idade do Diego Souza, o peso do Diego Souza, embora ele esteja ali mantendo a performance, conforme informações, ele é um atleta pesado que já tem certa idade. Infelizmente, não vai ser para quarta e domingo. Ah, não, agora não é quarta e domingo, né? Agora é terça, sexta. É tudo que é dia, né, Glauco? Sábado. Mas enfim, Mas será que o Grêmio, pergunta aqui de telespectador, será que o Grêmio errou pelo feito de jogar bastante nos últimos dias, últimas semanas? Pois é, André, eu vou te dizer um negócio, é claro que é fácil falar agora, depois que o cara se lesionou, mas especialmente o último jogo, né, Glauco, que o Grêmio já tinha vantagem de 3-0, ali daqui a pouco podia ter sido poupado o Diego, né? Mas eu imagino que tenha um planejamento. O Roger, como ex-jogador e um excelente gestor, ele deve saber o que está fazendo, né? Acontece, eu prefiro pensar por esse lado. Acontece. Pois é. Em contrapartida, o Grêmio está atrás de atacante justamente para ter uma opção, né? Ao Diego Souza, o Grêmio fez proposta oficial pelo Elkeson, que estava jogando na China. Elkeson... Que é chinês, né? Inclusive, ele é naturalizado irmão do Anderson... Não, né? Não. Na China ele se chama Aikesen. Sabia? Aikesen. Sabia disso? Aikesen noção. É verdade. Mas olha só, um outro nome importante do Grêmio, o Kahneman, ele voltou a aparecer no gramado, a gente vai ver imagens no treino de ontem, treinando, aliás, uma parte física, né, Glauco? Depois de alguns meses, ele que fez cirurgia em dezembro, passa a ser opção a partir ali de maio, provavelmente, reforço que o Grêmio vai ter para a Série B. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Schenck? O quê? Que tem de suspiro de gremista. Imagina, Por um Jeromel momento, achei e que eu Kahneman. tava ouvindo alguma coisa mesmo. Não, mas tem gremista suspirando. Ai, que saudade. Já pensou Jeromel e Kahneman de novo? É claro que tem que respeitar mais uma vez a questão da idade, mas que dupla, hein? Pois é. Enquanto isso, o Grêmio confirmou o reforço, o Rodrigo Ferreira, que vai aparecer nas imagens também. Ele já está treinando, já estava treinando, né, com o Grêmio há algumas semanas. Foi confirmado ontem como novo reforço, inclusive confirmado como reforço no dia que o Orejuela foi confirmado no Atlético Paranaense. Então, de certa forma, uma mudança na lateral direita do Grêmio. Saiu o Orejuela, foi jogar lá no Atlético Paranaense e vem Rodrigo Ferreira do Mirassol, emprestado até o final desta temporada. Enquanto isso, o Grêmio confirmou reforço, o Inter apresentou reforço. Vamos ver aí imagens da apresentação do Alexandre. Reforço alemão, cara. Gigante, né? O cara alto, alemão, verdadeiramente alemão. Camisa de número 35 para ele, Alexandre Alemão, 23 anos. Vai ter o salário mais baixo do grupo do Inter, sabia, Glauco? Mas tem uma vontade que talvez seja a mais alta de todos. Chegou cheio de vontade, tomara que dê certo. Inclusive, ele falou sobre isso, né? Sobre as especulações
E, de certa forma, esse contato do Inter pegou o alemão de surpresa. Olha aí. Não esperava, até então tinha os murmúrios do Grêmio, até falaram numa transmissão lá, mas nunca chegou nada. Tinha bastante clubes atrás de mim, aqui para jogar Ipiranga, para jogar Série C, Brasil também de Pelotas, para jogar Série C. Então, mas quando veio a notícia do Inter, time do coração, sempre fui colorado, minha família também, então a felicidade foi enorme. Muito legal, né? O alemão que chega num primeiro momento para ser reserva. E o time titular do Inter, Glauco? Qual é o time titular? Qual é o time titular? Qual é? Bota na tela o time que está treinando mais seguidamente no CT Parque Gigante. E eu quero chamar a atenção, Glauco. O lateral esquerdo desse time deve ser, sabe quem? Lisieiro? Lisieiro, agradou, graças à última atuação no Grenal. Esse deve ser o time titular do Inter para a partida contra o 9 de outubro, quarta-feira que vem. Perguntinha, bola nas costas. Vai. O Lisieiro agradou ou os outros desagradaram? Um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois. Mas realmente, eu fico só curioso porque o Inter não dá chance para a base. Isso, né? O Inter não aposta na base de jeito nenhum. É o garoto, né? O Tauan Lara, né? Tauan Lara. Vamos rapidinho ver os gols do Brasil. Brasil 4-0 em cima da Bolívia. Brasil mais do que classificado para a Copa do Mundo. 4 para o Brasil, 0 para a Bolívia. Que altitude que nada, né, seu Glauco? Quando tem qualidade, não tem falta de ar, meu amigo. É ou não é? É verdade. 4-0, gols do Paquetá, do Richarlison, Bruno Guimarães e depois o Richarlison fechou a conta 4-0. E não teve queda de desempenho no segundo tempo, né? Ao contrário, o Brasil no segundo tempo foi ainda melhor, me pareceu. Olha... Passeou, viu? Foi a maior vitória do Brasil em La Paz. Aliás, a primeira vitória em La Paz, olha ali, ó, desde 1985. Esse estádio aí é o memorável... Exatamente. É o memorável em que o Anderson sentou no banco de reservas com o oxigênio, lembra? Lembro. O Brasil não sofreu com isso aí. Eu também tava mal, viu? Sério? Aham. É muito eu até aqui. E olha que eu vou tirar só pra mostrar. Olha o tamanho, né? Olha o tamanho. Depois dessa a gente encerra, né? Encerra. Seguimos. Um abraço, Matheus. Até amanhã. Oh, meu Deus do céu. 11h49, 17 graus é a temperatura. Em seguida, informações sobre o tempo. Teremos muito frio. Olhava agora em Uruguaiana. 13 graus é a temperatura neste momento, 17 graus em Porto Alegre. Teremos muito frio, portanto, nesta quarta-feira, a partir desta quarta-feira, muito frio depois da chuva. E atenção, um policial militar foi baleado depois de reagir a um assalto em Porto Alegre. E esse é o destaque do Guilherme Roquete, não é mesmo, Guilherme? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos, pois a gente está vendo imagens que mostram, segundo as informações repassadas para a nossa produção, o que seria o saguão do Hospital de Pronto-Socorro aqui de Porto Alegre. Uma dessas imagens mostra um homem caminhando com a perna machucada e entrando lá no Pronto-Socorro. Segundo as informações que nós obtivemos, e a gente está dizendo dessa maneira porque a polícia ainda está analisando essa imagem para a confirmação, mas de acordo com a informação que nós recebemos, seria então o policial baleado ontem na Rua Vieira de Castro, aqui na região do bairro Santana, em Porto Alegre. O que aconteceu, André? Ele teria ido encontrar um familiar na região quando parou o carro e acabou abordado por 2 indivíduos. Só que esse policial reagiu. O desfecho eu conto daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande. Esse momento, os policiais descendo do elevador e abordando, né, pelas informações que nós temos, abordando este adolescente de 17 anos. E na outra imagem que vai aparecer em seguida, o policial chegando ferido para atendimento até o hospital. Daqui a pouco trazemos as informações, os detalhes. Agora 11h50, faltando 10 para o meio-dia. Atenção, aumento do preço dos remédios a partir de abril. Esse é o destaque dele, direto da redação, Glauco Paza. Né, Glauco? Olha, infelizmente, André, aumenta o combustível, aumenta a alimentação e isso dá uma dor de cabeça na gente, né? Só que aí agora vai comprar o remédio e ele também vai ficar mais caro. Quanto vai ficar mais caro? Olha, não é pouco. Daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco as informações, portanto, se prepare. Abril, aumento do preço dos remédios, 11h51. Um contrabandista de cigarros foi preso em flagrante. Ele transportava uma carga avaliada em quase 2 milhões de reais. Agora no Giro de Notícias. O contrabandista transportava cerca de 350 mil maços de cigarro quando foi pego em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, em Passo Fundo, nesta madrugada. A mercadoria vinha do Mato Grosso do Sul e seria entregue em Canguçu, no sul do estado. O motorista de 51 anos foi preso em flagrante.
A carga foi avaliada em quase 2 milhões de reais. Em Panambi, no Noroeste, também teve apreensão de cigarros. 2 criminosos transportavam cerca de 10 mil maços nesta caminhonete. Um dos homens cumpria pena em regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica. O comparsa também tinha antecedentes criminais. A carga teria como destino a cidade de Soledade. Olha a cobra, André. O Comando Ambiental capturou uma jiboia numa das avenidas de Santo Ângelo, na região das Missões. O animal foi entregue ao Ibama. Que susto, hein? Rapaz, isso é efeito da pandemia, Glauco. Hein? Tinha que ter ouvido errado. Eu imaginei que a Eliane tivesse dito, olha a sogra. Não, olha a cobra. Mas olha o tamanho do bicho. Mas o que é isso, gente? Uma cobra em Santo Ângelo, no meio da rua. E eu tava olhando, agora eu não sei se ontem, se foi fake ou não. Eu vi ontem no Rio de Janeiro um jacaré numa passarela. Sim, hein? Sim. O jacaré numa passarela. E agora uma cobra jiboia. Olha, como que foi parar por aqui, hein? Santo Ângelo. Poderia ter vindo, né? Porque uma jiboia tem mais ali na região central do Brasil, né? Pode ter vindo clandestinamente, Glauco. Pode ter vindo clandestinamente. Mas que susto. Ela, portanto, foi capturada no meio da rua em Santo Ângelo. Olha, se alguém tiver mais imagens da captura dessa cobra, por favor, entre em contato aqui com a gente no SBT ou faça uma publicação usando a hashtag SBT Rio Grande. 11 horas e 53 minutos, 17 graus, temperatura caindo. Temperatura caindo depois de muita chuva. E é claro, choveu em Porto Alegre. O que acontece? Exatamente o que você está vendo na imagem, transtornos em Porto Alegre. Porque a chuva provocou muitos alagamentos. A Zona Norte foi a região mais atingida. Desde cedo, o colega Lucas Abate tem andado pelo município, pelas ruas de Porto Alegre e vai nos dar a situação agora, vai nos dizer como é que está a situação depois de tanta chuva e tanto alagamento, não é mesmo, Lucas? André, a situação de momento para tranquilizar os moradores de Porto Alegre, principalmente da Zona Norte. A água baixou, a chuva parou, o tempo secou um pouco mais. Às vezes dá uma pancadinha um pouco mais forte, mas sem muitos transtornos. Mas a água já baixou em toda Porto Alegre. Agora, de manhã, André, quem precisou sair de casa, quem precisou passar pela região do bairro Sarandi, o Arroio Sarandi, que toda vez que chove um pouquinho mais que a média, alaga. Hoje não foi diferente. Olha essas imagens feitas hoje pela manhã, lá na região, lá na rua Araras, na zona norte de Porto Alegre. O arroio subiu, transbordou e também espalhou muito barro e muito lixo, André. Surpreendente a quantidade de lixo que a gente via passando pelo arroio em determinado momento. E olha só, um detalhe, a gente fazia imagem, eu e o nosso colega o Cristiano Mazzoni, cinegrafista, e ele fazia imagem do lixo e passou uma motoca de criança, André. Até isso foi parar dentro do arroio. E para ter uma noção de como é que estava esse cenário pela manhã, a gente pode ouvir uma passagem que a gente gravou hoje cedo. Olha, André, são quase 9 horas da manhã, a gente viu esse carro, um dos poucos que se arriscaram por aqui, porque a água realmente está bem alta. Mas olha só que o nível já baixou bastante, porque durante a madrugada a gente consegue mostrar aqui, ó, por essa marca na parede, onde chegou o nível durante a madrugada. E não dá para dizer que é uma situação atípica, porque é uma reclamação recorrente dos moradores, sempre que chove um pouquinho mais forte, esse arroio aqui, o arroio Sarandi, acaba transbordando. Eu vou descer com cuidado aqui, André, porque o nível da água está bem alto. E a gente vai tentar chegar até aquele homem lá, ó, que está recolhendo lixo. É tanto lixo, é tanto material reciclado que acaba ficando preso no arroio, que tem pessoas que vêm aqui buscar reciclagem. Vou fazer o seguinte, André, eu vou dar a volta, a gente vai dar a volta aqui na rua, a gente vai sair por aquele lado lá, que está um pouco mais tranquilo, a gente vai dar a volta e em seguida a gente conversa com um homem que está tentando recolher o lixo do arroio. Muito bem, esse é o Lucas Abate, percorreu aí por volta de 9 da manhã a zona norte de Porto Alegre. O Lucas mostrou algo que é essencial quando se fala em chuva e alagamentos em Porto Alegre, Glauco. O lixo que é jogado no arroio Dilúvio. O Dilúvio tem 17 quilômetros. Tem o arroio Sarandi também, que neste caso, vejam a quantidade de lixo. Para vocês terem uma ideia, em 6 anos, sabe aquele ecoponto que tem aqui na foz do Dilúvio, aqui junto ao Guaíba?
ali em frente ao prédio da Federação Gaúcha de Futebol, ali pertinho, né? Ali pertinho. Aquele ecoponto, em 6 anos, juntou quase 900 toneladas de lixo, quase 1 milhão, tá? Quase 1 milhão de toneladas. E o que lixo é esse? É garrafa, é cadeira, é sofá, é brinquedo de criança. Olha aí, pela foto, pela imagem, a gente consegue perceber o que acontece. Então, isso não é só no dilúvio, é no Sarandi, são outros problemas também, claro que sim, problema de bombeamento desta água, é uma região mais baixa, tem todas essas questões. Agora, a contribuição da população negativamente, né, para essas inundações, sem dúvida é algo que precisa ser mudado. André, olha a placa. Placa de carro. Você sabe quanto tempo demora para decompor o plástico, o metal, enfim, também pense nisso. É uma questão ambiental também, né? E o resultado, como hoje de manhã, percebam que, como disse o Lucas, foi momentâneo. Aquele volume de água muito forte em curto espaço de tempo não tem condições do sistema de irrigação absorver toda essa água. E o resultado é essa inundação toda, Lucas. E a gente conversou com alguns moradores, comerciantes da região, e olha o relato, que interessante, o relato trazido por eles, que não foi a pior chuva, nem perto da pior chuva. Foi uma situação complicada, claro, mas eles já presenciaram situações muito piores. Mas na sequência a gente traz essas informações, o relato dessas pessoas e também a sequência, o que foi tirado de lixo dentro do arroio por aquele homem que a gente mostrou nas imagens. Em seguida, portanto, a volta do Lucas Abate, 11h58, agora 11h58, atenção, em seguida as informações, uma tentativa de assalto ontem à noite aqui em Porto Alegre, um oficial da Brigada Militar ficou ferido, reagiu, matou um dos assaltantes e o outro ficou ferido. Aí o que foi fazer o outro, segundo as informações que nós temos, ele foi buscar atendimento no HPS, daí o momento que o policial vai buscar atendimento. Mas aí, logo depois, aparecem as imagens. Olha o rapaz ali de boné. O rapaz de boné também buscando atendimento. Era um dos homens que tentaram assaltar esse oficial. E ali chega, portanto, a Brigada Militar e consegue fazer a prisão. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. 11h59 agora, para falar em Brigada Militar. A Brigada Militar vai investigar o suposto abuso de autoridade de um policial militar que deu vários tapas e arrastou um jovem de 18 anos. Não é mesmo, Glauco? Exatamente. A imagem está aí para você que está em casa conferir tudo isso que nós estamos falando aqui, porque vai ser apurado, logicamente. Isso aconteceu no domingo à tarde, no bairro São José, em Novo Hamburgo, e o vídeo foi gravado por um morador e mostra o PM batendo no rapaz, mesmo já imobilizado. Segundo a polícia, o jovem não tinha habilitação para guiar uma moto e teria fugido de uma abordagem no trânsito, colocando pedestres em risco. A polícia investiga a conduta do rapaz. Enquanto isso, a Brigada Militar também vai apurar se houve excessos na abordagem. O policial, ele não foi afastado das suas funções. Portanto, a circunstância toda, André, tem que ser apurada para saber até que ponto, né? Isso foi apenas uma reação do policial, se houve excesso realmente, porque a gente sabe que existe tão famoso protocolo de abordagem, né? Enquanto isso, a gente aguarda a investigação de outros casos que nós mostramos aqui, Glauco. Lembra lá de Antagorda, também, de um homem que teria sido agredido? Essa é a denúncia e é a investigação. Teve o adolescente de 18 anos, um rapaz de 18 anos lá em Santa Maria. Foi no início do ano, né, que ele teria sido, portanto, agredido. Também segue a investigação. E se não me falha a memória, tem mais uma outra investigação que nós mostramos aí nos últimos dias também. Tem o rumoroso caso de Torres, né, que foi a abordagem à família do policial federal, né, rodoviário federal, que acabou morrendo também, né? Tem esse caso também. Então, são essas questões. Isso aconteceu, foi no final de semana, lá em Novo Hamburgo, né? E está ali o rapaz de 18 anos, estava errado, não tinha a habilitação para dirigir, né, para pilotar a moto. E aí o momento, não tem áudio ali, né? Não tem o áudio. Mas aí o momento que ele está sendo, portanto, como é que se diz? Imobilizado. Aí. E são essas imagens que foram gravadas e agora, portanto, a Brigada Militar abriu inquérito para investigar o protocolo, a abordagem a este rapaz de 18 anos. E atenção para o flagrante, um flagrante de acidente entre uma caminhonete e um micro-ônibus. Uma pessoa morreu, mais uma pessoa que morre. Olha, ontem nós tivemos, essa semana, né, Glauco, foi na segunda-feira, aquele acidente
que morreram 6 pessoas na região ali de Rio Pardo. E na mesma segunda-feira, já outras 3 pessoas que tinham morrido num outro acidente, na BR-285, né? Lá em Ijuí. E agora o flagrante desse acidente, que aconteceu aonde, hein, Glauco? Bom, este aconteceu em Soledade, André. Eu, quando vi essa imagem, sem saber o saldo exatamente desse acidente, eu imaginei que vidas foram perdidas, tá? E realmente isso aconteceu, infelizmente. Dá para ver que a caminhonete invade a pista contrária e bate no micro-ônibus. Um idoso de 77 anos morreu neste acidente aí, que aconteceu na tarde de ontem na Avenida Marechal Floriano, que é a principal avenida da cidade de Soledade. O condutor da caminhonete foi identificado como Valmor Hernani Schauerman. Ele morreu na hora, morreu no local devido à gravidade desse acidente, a gente vê na foto aí. A condição que ficou o próprio micro-ônibus, que é um carro maior, né, que é um veículo maior, e ficou muito afetado justamente pelo impacto da caminhonete que ficou destruída. É um ônibus escolar, estava vazio, Glauco, porque olha que não pancada, tem mais vítimas, somente o motorista da caminhonete realmente que morreu na hora. Eu achei que até pudesse ser na BR-386, que cruza Soledade, onde acontecem a maioria dos acidentes, né? Mas nesse caso não foi na BR-386, foi dentro da cidade. Agora, o que deve ter acontecido com esse homem, um mal súbito, Glauco? Pois é. Não sei, a gente não sabe o que aconteceu, infelizmente, a morte desse homem. E fica mais uma vez a lembrança, Glauco. E eu digo isso, eu sei que vão dizer, André, de novo com essa conversa. Sim, porque é um alerta que eu quero fazer. Eu não estou dizendo que foi o caso desse senhor. A gente não sabe, isso é a perícia, enfim. Mas aproveita a oportunidade para as pessoas se darem conta, Glauco, que no momento que tu vai para a direção, tu tem que prestar atenção na direção, tem que prestar atenção no carro, prestar atenção nas pessoas com quem você está ali, né? Convivendo, compartilhando o ambiente, a rua, a estrada, enfim, porque o que tem de gente distraída no telefone celular, meu amigo Glauco, é assustador. Mais um caminhão que eu vi ontem, hoje, toda hora a gente vê, um caminhão enorme, sabe? Invadindo pista, tu vai olhar a pessoa com o celular. Isso quando a gente consegue enxergar, porque muitas vezes o vidro é fechado. Não é só caminhão, é carro. Quer dizer, e qualquer distração a gente sabe onde é que chega. Então esse é um pedido que a gente faz, por favor. Se não consegue, né, controlar, desliga o telefone enquanto está dirigindo, ao menos. Ou pare, vá para o acostamento, pare. Né? Agora, pode acontecer uma tragédia, eu repito, eu não sei se foi este caso. Neste caso, ele invade a pista, não sei se foi algum mal súbito ou alguma distração, não sabemos. Mas fica, né, a oportunidade para a gente pedir para que as pessoas tenham consciência no trânsito, Glauco. E dá para ver que não houve tentativa de desvio, ou seja, foi em cima, não tinha como desviar. E tem um outro flagrante de acidente agora da Freeway, não é mesmo, Lucas? Que aconteceu, André, na semana passada, agora essas imagens foram divulgadas, um flagrante de um acidente envolvendo 2 caminhões no trecho de Porto Alegre da Freeway, também, entre a rodovia do Parque e a Arena do Grêmio. 2 pessoas, 2 trabalhadores, inclusive da CCR, que estavam nesse caminhão ali na madrugada fazendo a pintura de uma nova faixa, infelizmente morreram. E olha o flagrante, André, feito pelas câmeras recém-instaladas na Freeway, que mostram esse caminhão vindo pela faixa mais da direita e acaba colidindo com o caminhão da CCR Via Sul. O caminhão, a força do impacto foi tão grande que o caminhão dos trabalhadores chegou a tombar e os 2 que estavam do lado de dentro morreram no local e o motorista do caminhão ficou ferido, claro, mas não teve nada mais grave. E dá para ver nas imagens também, André, o desespero dos colegas. Os colegas que estavam do lado de fora, ali no acostamento, fazendo os serviços, entram em desespero porque certamente na hora já perceberam a gravidade da colisão. E percebe que na parte de trás do caminhão tem as luzes piscantes, que são aquelas lâmpadas sinalizadoras, inclusive os cones ainda pela pista. E aí também nós não sabemos o que aconteceu. Não sei se o motorista desse caminhão, o caminhão que bateu, passou alguma informação, não sei, Lucas, mas a gente sabe que sempre que tem uma obra, há sinalização, há iluminação e infelizmente neste caso aí provocando 2 mortes, isso às 13h36 da madrugada do dia 21, né, Lucas? Isso, André, aconteceu no dia 21, na segunda-feira da semana passada, esse acidente, a gente trouxe aqui até as informações.
O motorista desse caminhão que sobreviveu foi levado à delegacia de polícia, prestou depoimento, na verdade ele se apresentou voluntariamente na delegacia de polícia, prestou o depoimento, a gente não sabe o que alegou, o que ele disse, fez exame do bafômetro também, que constatou 0,0, ou seja, não havia consumido nenhum tipo de bebida alcoólica e logo em seguida ele já foi liberado. Agora, com essas imagens, com as perícias, enfim, com todos os elementos levantados, a polícia vai ter uma noção do que aconteceu no local. Se foi alguma falha de sinalização, alguma falha humana, falha mecânica, enfim, são várias hipóteses que serão levantadas pela polícia a partir de agora. Agora, o risco que esses trabalhadores de rodovias, estradas, ruas enfrentam todo dia, lembram que há 2 semanas o Magari morreu, foi zona norte de Porto Alegre, atropelada durante o dia, né? Foi no Porto Seco, né? Foi durante o dia. Fazendo a varrição, na Plínio Crefe, isso. Exatamente. Faz agora, pouquinho tempo, 2, 3 semanas atrás. Então sempre é um perigo muito grande. E mesmo com sinalização, com cone, ainda infelizmente acontecem esses acidentes. É um risco. Era 13h36 da madrugada, um horário em que o motorista pode estar dirigindo cansado, com sono também, né? Aí tem aquele equipamento, o tacógrafo, que todo caminhão deve ter, possivelmente vai ajudar, né, em alguma informação de quanto tempo que o motorista dirigiu, a velocidade que ele estava, para tentar descobrir o que aconteceu. Infelizmente, a morte desses 2 trabalhadores, isso aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira, perto da Arena do Grêmio, aqui em Porto Alegre. Já finalizando, seguimos. Atenção para a imagem de um policial militar que foi baleado ao reagir a um assalto. Foi ontem aqui em Porto Alegre. 2 criminosos tentaram roubar o carro deste tenente. E o resultado, o que aconteceu em seguida, o Guilherme Roquette vai explicar pra gente, não é mesmo, Gui? Boa tarde mais uma vez, Gui. Boa tarde, André. Pois então, vamos começar pela imagem que a gente está vendo aí. Em uma das imagens, mostra um homem entrando com um machucado na perna, inclusive ele caminha com uma certa dificuldade no pronto-socorro de Porto Alegre, no HPS. Esta imagem, ela está sendo analisada pela Polícia Civil e seria então do momento em que este policial entrou lá para pedir ajuda. Nós temos também uma outra imagem que mostra um jovem aí com o braço dele enfaixado, que também foi até o pronto-socorro para pedir ajuda, mas lá dentro acabou preso por um outro policial militar. Estas imagens, elas estão sendo analisadas pela polícia, nós ainda não temos a confirmação plena, mas já temos a informação de que sim, se tratam deste caso que nós estamos falando, em que um policial reagiu a uma tentativa de assalto. O jovem que acabou preso, ele seria então menor de idade, ele teria 17 anos e ele participou desse assalto que aconteceu na rua, aqui perto da Redenção, ali, eu já te digo o nome da rua aqui, André, certinho, é Rua Vieira de Castro. Rua Vieira de Castro, este local desse assalto. Pois o que aconteceu por lá, André? O policial chegou de carro, ele iria encontrar um familiar, ele estacionou o carro exatamente no momento em que o adolescente de 17 anos bateu com o revólver no vidro do motorista e obrigou o policial a sair do carro. Justamente nesse momento, um outro jovem já se aproximou e tentou revistar o policial. Foi quando, então, ele sacou a pistola e atirou. O adolescente de 17 anos acabou morrendo, aliás, o jovem de 21 anos que chegou depois acabou morrendo no local e o adolescente foi, então, até o HPS para pedir socorro, justamente para poder se socorrer, já que ele ficou ferido. Só que o que aconteceu por lá? Ele acabou, então, preso quando pedia atendimento ali no guichê, André. 12:10, está aí as imagens. Eu só quero fazer uma correção. Falei elevador, desde ontem à noite a impressão que eu tinha era de um elevador, mas não é. É um corredor, dá a sensação que é um elevador, mas não é. Aqui o momento em que chegam os policiais e fazem a apreensão do adolescente, que está com ferimento no braço, no pulso, né? E aí chegam, portanto, os policiais que se aproximam e olha, as pessoas ali, a reação delas, todas muito quietas, né? Percebam que até nem houve correria. Aí o policial faz a abordagem, identifica este adolescente que está com o braço ferido e faz a apreensão deste adolescente. E depois aparece a imagem, eu não sei quem chegou primeiro ao hospital, se foi esse adolescente ou se foi o policial, não sei se a gente tem essa ordem, talvez pelo horário ali, se a gente conseguir identificar. André. E aí o policial que foi buscar atendimento, ele que levou um tiro, pelo que mostra, parece que é na perna, mas ele põe a mão também no abdômen em determinado momento, né, Guilherme?
Pois é, André, tu falavas aí da questão da ordem, né, André? Como já há uma investigação da polícia, essas imagens elas ainda estão sendo analisadas pela própria Polícia Civil e que ainda não sabe exatamente quem chegou primeiro. Se tivermos a hora aí, seria um pouco mais fácil da gente ver. Mas esses vídeos, nós já temos as informações que se tratam de fato desse caso, da chegada tanto do policial quanto desse adolescente lá para pedir socorro no HPS. O fato é o seguinte, André, isso aconteceu logo depois em que houve essa tentativa de assalto ali próximo da região, ali no Colégio Militar. Agora, essas imagens estão então nas mãos da polícia, tem uma outra equipe também da Polícia Civil lá da Delegacia da Criança e do Adolescente apurando, buscando novas imagens que possam ter flagrado a ação. Agora uma informação de agora de manhã, André, esse policial, ele está internado ainda no HPS em estado estável, ele passou por uma cirurgia, mas não corre risco de morte. Está sim ainda internado no HPS, aguardando ainda mais alguns exames, mais algumas análises médicas para depois saber qual é o real estado de saúde dele. Daqui a pouco o Guilherme volta com outras informações deste tenente da Brigada Militar, ferido ontem numa tentativa de assalto, reagiu, legítima defesa. Um criminoso de 21 anos morreu ali no local. E este gente, 17 anos, hein, Glauco? 17 anos. Ele que ficou ferido, foi buscar atendimento e apreendido no HPS. Em seguida a gente traz outros detalhes, 12h agora. O assunto é sobre o que nós mostramos ontem aqui, do pai que matou com um tiro o próprio filho de 4 anos em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Isso foi na tarde de segunda-feira, né? Foi segunda-feira de tarde, aí por volta de 5 horas da tarde, momento em que há o flagrante, a imagem da caminhonete chegando até o hospital para atendimento desse menino de 4 anos. Pois a nossa equipe, portanto, teve acesso a essas imagens, mostrando, né, o desespero ali da mãe do filho e do pai com o filho nos braços, depois que essa criança levou um tiro. O pai, ele foi preso e os detalhes do que aconteceu a gente vai acompanhar agora na reportagem. Foi nesta casa que o menino Davi Luiz Saturno Alves, de 4 anos, foi baleado no pescoço. O pai dele, Jocelei Alves, de 44 anos, havia consumido drogas e estava armado quando começou uma briga com a mulher, que é mãe da criança. Segundo a polícia, foram feitos pelo menos 10 disparos. Em depoimento, o suspeito alegou que não teve intenção de matar o filho. Jocelei disse que durante a discussão apontou a arma para a mulher, mas o revólver escorregou, porque ele tinha graxa nas mãos. Por isso, o disparo acertou o menino. Ele explicou que, ao ver a criança ferida, atirou várias vezes contra um cadeado para abrir o portão e trazer o filho o mais rapidamente possível para a emergência deste hospital. Essas imagens mostram o pai chegando de caminhonete com o menino. Policiais militares cercam o homem na entrada do hospital. Ele e a mãe da criança se desesperam. Davi já estava sem vida. Jocelei foi preso em flagrante. Segundo o delegado, a versão dele tem contradições. Ele não apresenta a arma do crime à polícia, ele simplesmente pega a arma do crime e se desfaz dela num córrego próximo. A casa é monitorada por câmeras e ele não nos cede, não nos fornece a senha para acesso das imagens para a gente comprovar o que de fato aconteceu. Abalada, a mãe da criança compareceu à delegacia, mas não conseguiu prestar depoimento. Na casa, a polícia encontrou uma espingarda. O suspeito disse que mantinha armas e câmeras de segurança para se proteger de desafetos da época em que esteve preso, há 5 anos, por roubo. Ele já tinha uma noção no manejo de arma, ele sabia que a arma não se aponta a esmo para qualquer um, a não ser que seja para você utilizá-la, e ele assume o risco nesse momento. Bom, ainda sobre o caso, né, a Justiça já aceitou a prisão preventiva do pai dessa criança, portanto segue preso. A arma ainda não foi encontrada e sobre as câmeras que a casa tem, elas não gravam, são apenas de monitoramento, ou seja, né, não há aquele equipamento que faz a gravação das imagens. Ou seja, as câmeras, portanto, descartada essa possibilidade, o que tem possibilidade e precisa ser esclarecido, a questão da arma, porque me parece que ele teria jogado, né, dentro do arroio, não sei até se é o conhecido valão ali em São Leopoldo, mas ele teria jogado a arma no valão, a arma não foi encontrada.
E uma outra, também uma outra possibilidade de testemunhas, não sabemos se havia testemunhas, afinal de contas foi por volta de 4h30, 15 para 5 da tarde de segunda-feira. Mas fica esse caso chocante, uma criança de 4 anos, ele assumindo, como disse o delegado, o risco de que estava com a mão com graxa, que teria escorregado o revólver da mão, é uma versão que a própria polícia ainda tem diversas dúvidas, e mesmo todos os tiros disparados contra o cadeado, né, Glauco? E todo o histórico, o antecedente dele contou, logicamente, para esse pedido de prisão, essa conversão da prisão, até mesmo porque a investigação vai seguir agora e tem que apontar realmente onde está essa arma. Ele pode ajudar, né? O histórico de brigas entre ele e a mulher, né? Segundo testemunhas, isso já acontece há um bom tempo. Então, tudo isso explica até essa prisão, né? Exato. E o fato de não querer levar a arma, se foi exatamente assim, né? Como ele conta que foi um acidente, por que não facilitar a investigação também num momento como esse, né, Glauco? Não, ele poderia ter levado a arma junto. A situação dele é muito delicada, porque conforme ele mesmo disse, ele tem muitos desafetos, né, André? Ou seja, ele está na mira de outros criminosos. É terrível isso. E agora, essa criança, que deve ser enterrada hoje, né? Uma história dramática, um menino de 4 anos, vítima, né, do próprio pai, um tiro no pescoço. Meio-dia, 17 minutos, meio-dia 17, voltamos a falar sobre a chuva aqui em Porto Alegre. A chuva na capital gaúcha no final, início da manhã desta quarta-feira, muitos alagamentos, muitos transtornos. Sabemos, a prefeitura inclusive nos mandou uma nota dizendo que o DEMAI está executando 26 obras de macrodrenagem do Arroio Areia para amenizar alagamentos históricos e acúmulos de água em 14 bairros das zonas leste, norte e noroeste. São 108 milhões de reais investidos. É histórico esse problema de alagamentos em Porto Alegre. Há a necessidade, sim, de obras, mas há necessidade também da população colaborar, não fazendo isso que a gente está vendo na imagem, jogando lixo por tudo que é lado. Um telespectador observou que tem locais onde não há lixeira, as pessoas penduram, né, a sacolinha de lixo em árvores, o que pode ter acontecido em muitas situações também. Mas, enfim, o que não dá é para a gente continuar. Em 6 anos, 800 toneladas de lixo só aqui na foz do Arroio Dilúvio, junto ao Guaíba. A gente precisa de uma conscientização ambiental. A gente volta a conversar com o Lucas Abate e até para atualizar a gente sobre esses problemas, porque alagamento é sinaleira com problema e por aí vai, né, Lucas? Eu até quero ouvir depois a Estael Cia sobre isso, André, mas a impressão do momento... Secou o tempo aqui em Porto Alegre e esfriou bastante. Impressionante como nessa última hora a temperatura vem caindo, pelo menos a sensação térmica na rua de uma temperatura caindo, mas ao mesmo tempo com o clima secando, pelo menos aqui na região mais para a zona sul de Porto Alegre. Mas pela manhã, como você bem disse, André, muita chuva na madrugada. Eu tenho certeza que muita gente em casa acordou ali por volta das 3, 4 horas da madrugada com a chuvarada muito forte, temporal, raios. Eu mesmo dentro de casa acordei com os clarões na janela também e foi assim em grande parte de Porto Alegre. Mas os problemas acabam sendo repetidos nos mesmos pontos, André. E sempre que se fala em chuva, a gente lembra do Arroio Sarandi. Olha, é difícil uma chuvarada que não alague e hoje não foi diferente. A gente mostrou há pouco como é que estava o nível hoje pela manhã. Deu para ver na marca da parede como é que estava durante a madrugada e que quando essa água baixou, André, começou a revelar outros problemas também, a questão do lixo. Impressionante a quantidade de lixo. Então, vamos assistir um outro vídeo que a gente fez lá no local. A gente deu a volta na quadra para conseguir chegar naquela pontezinha e mostrar o que encontramos de lixo por lá. E André, a gente conseguiu chegar até o outro lado do arroio, nessa pontezinha, e o que chama a atenção, a quantidade de lixo que ficou represado por aqui. Tem caixa de leite, isopor, papelão, pedaço de tatame, tem de tudo, André, até uma lâmpada a gente encontrou perdida no meio de tudo isso, chinelo, tênis, enfim, muito lixo que acaba ficando acumulado, ficando represado nessa parte. E claro, se tem lixo, tem pessoal da reciclagem que acaba retirando esse material. Esse homem que está desde as 3 horas da manhã já encontrou bastante material por aqui, ó. Só nesse tempinho, André, olha aqui, ó, já pegou muita garrafa. Aqui no chão tem outras.
E eu vou pedir pro Cristiano Mazzoni me acompanhar aqui, ó, porque do outro lado da rua, olha só, André, a gente vai chegar ali, a quantidade de lixo que já foi retirado do arroio, ou seja, muito lixo mesmo que ficou por ali. Uma parte o pessoal tira, mas o restante segue o caminho pelo arroio Sarandi, certamente mais um fator que acaba fazendo com que ele transborde e prejudique tanto os moradores aqui da Zona Norte de Porto Alegre, André. Muito bem, meio-dia e 21 minutos, aí os transtornos provocados pelo mau comportamento também, né? A gente diz, provocado pela chuva. A chuva caiu, o problema é o que a gente faz aqui embaixo. Então já fica aí o pedido para que as pessoas tenham sempre o máximo de cuidado com relação ao descarte, né, de lixo. O Guilherme Roquete mandou uma mensagem: vento e frio aqui na rua, começou o vento gelado. Eu dei uma espiada agora aqui fora. Nós temos uma nuvem escura, mas na Arena do Grêmio já tem sol. Na Arena do Grêmio já tem sol, ou seja, na Zona Norte já começa a aparecer o sol. Ou seja, a temperatura ela vai cair daqui para frente. Lembram que ontem, foi na terça-feira, né? Foi ontem. A Estael Cias mostrou para a gente, tudo que está acontecendo a gente já tinha, né, já adiantado aqui. Quem vai sair de casa, está em casa agora, já pega um casaco, porque a temperatura vai cair mais ainda. Vai cair mais ainda. E em Porto Alegre, imagem ao vivo. Nessa parte da Ipiranga, perto ali do Palácio da Polícia, a gente percebe que ainda há muitas nuvens. Mas se a gente olhar para a Zona Norte, lá na chegada à capital, Arena do Grêmio, já tem o sol por lá, é incrível. O Lucas está na região aqui do Praia de Belas e aí está frio, não é mesmo, Lucas? Tá frio, André, um vento gelado e olha, a percepção é que nessa última hora caiu bastante a temperatura. E até o pessoal de casa tem que se programar, porque sabe o que eu tenho visto por aqui, André? Eu tenho visto gente que saiu de bermuda de casa e tá colocando o casaco por cima, assim, algumas pessoas que estão por perto aqui. Então o pessoal se programa e coloca uma calça, uma meia um pouco mais reforçada, porque a temperatura caiu bastante, André. 17 graus agora com esse vento. A sensação térmica diminui bastante também, 17 graus é a temperatura nesse momento. E a gente vê aí daqui a pouco, onde o Lucas está, não tem sol, não tem sol, mas também não chove, né, Lucas? Mas o vento vai soprar essas nuvens. Não chove. O vento vai soprar essas nuvens, o sol começa a aparecer e, como dissemos, bastante frio, principalmente agora daqui para frente. O Lucas tem ainda outras informações, né, Lucas, sobre os alagamentos na manhã de hoje aqui em Porto Alegre. Uma última informação, então, sobre o arroio Sarandi, para ver a percepção dos moradores, pessoas que há mais de 30 anos convivem com aquela situação. Então vamos ouvir um mecânico que, mais uma vez, teve o comércio invadido pela água. Já passamos por mais de 30, 40 alagamentos aqui dentro. Há 27 anos que nós viemos para cá, desde que nós viemos. E a situação continua sempre, não melhorou nunca. Cada vez que chove, vocês sobem os carros. Subir quando dá tempo, né? Tem vezes que não dá. É uma situação sempre assim. Sempre. Para quem não acompanhou, a Prefeitura emitiu uma nota dizendo que já há diversas obras em andamento, né? O DEMAI executando 26 obras de macrodrenagem nas zonas leste, norte e noroeste. Eu não sei qual é o prazo dessas obras, são 108 milhões investidos. O que a gente espera de fato, porque olha, obra a gente já viu muitas nos últimos anos e o problema continua. Tomara que essas obras, junto com o comportamento também das pessoas, de cuidado com os resíduos sólidos, a gente consiga terminar com esse problema que vem de décadas aqui em Porto Alegre, né, Lucas? Pois é, André. E daqui a pouco a gente vai voltar com uma situação em outro local que também tem um problema histórico. Região do bairro Humaitá. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. Tá certo. E olha só, quem acha placas pela rua, Glauco, principalmente que procure deixar a placa exposta ali no local onde foi encontrada, porque tem muita gente que pode voltar e quem sabe recuperar. Agora, eu não entendo como é que essas placas caem, hein? O que tem de placa que cai quando tem alagamento... Geralmente é a placa dianteira, né? A placa dianteira. Onde tem um impacto com a água, ela acaba cedendo. Impressionante, impressionante. E muita gente faz isso, coloca e faz uma exposição. Eu lembro que aqui embaixo, aqui no viaduto, nosso viaduto aqui pertinho, perto do Hospital Mãe de Deus, ali teve um alagamento que tinha umas 10 placas em exposição, porque o pessoal tinha perdido ali. É caro fazer uma placa. Pois é.
Muito bem, meio-dia 26 minutos. Criminosos fizeram a limpa em uma loja de roupas no interior do estado. Eles entraram e imediatamente começaram a colocar todas as mercadorias numa sacola, não é mesmo, Glauco? Pois é. Sabe aquela história de gincana? Já participou, né? Lá na época do colégio, faz tempo. Parecia gincana, porque eram dois Tem ladrões. 1 minuto para arrecadar o que puder, isso? Isso, mais ou menos isso. Até porque eles entraram quebrando o vidro da porta de entrada desta loja aí. Então, com medo que alguém flagrasse a ação desses criminosos, eles foram fazendo tudo rapidinho ali, pé por pé, e pegando o que dava. E não foi pouca coisa, viu? Eles pegaram um monte de coisa dessa loja de roupas lá. Tem roupas, logicamente, mas tem calçados também. E isso aconteceu na segunda-feira no município de Tucunduva. Pequeno município, né, de Tucunduva. E nós entramos em contato com o dono deste estabelecimento. Ele disse que o prejuízo foi de mais de 15 mil reais. É mole? 15 mil numa noite. Eu vou te dizer, não foi numa noite, foi em poucos segundos que eles levaram tudo dentro desses sacos aí. Calças, como eu disse, calçados, notebook, dinheiro do caixa. Olha, o dono contou que chamou a polícia sim, avisou a Brigada Militar, só que os policiais estavam atendendo uma outra ocorrência, inclusive em outro município. Que lamentável, né? Aí é o problema que a gente tem no interior. Poucos policiais, até porque os crimes do interior, até pouco tempo atrás, eram raros, né, Glauco? Pois é. E muitas vezes os policiais não atendem só um município específico, mas municípios pequenos atendem mais de um. Na imagem a gente consegue perceber a hora que eles quebram o vidro de entrada dessa loja. Olha ali, ó. Olha ali em cima, ali, ó. Eles quebrando, né? Jogaram o quê? Uma pedra? Me parece que é uma pedra. Joga uma pedra, já vem com a sacola e já começam a levar tudo. Eu fico pensando o que ele vai fazer daqui para frente, colocar grade, né, Glauco? Não, e para recuperar 15 mil reais, meu amigo. Não é fácil, né? Agora, tem as imagens, quem sabe a investigação consiga identificar. Também a gente não sabe se são pessoas da cidade, se vão levar para outro lugar. Mas quem sabe alguma câmera de segurança pode rastrear quem são e de onde são e para onde foram levadas essas mercadorias. E um traficante foi preso em flagrante. No momento da prisão, ele cobrava dívidas de usuários de drogas e atirava em quem não pagava. Agora, num giro de notícias. Em Vacaria, a Brigada Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. No momento da prisão, ele fazia cobranças de dívidas. Quem não pagava, o traficante atirava nas mãos e nos pés de usuários. Em Ipiranga do Sul, no norte gaúcho, a polícia apreendeu 60 quilos de maconha. A droga estava dividida em tijolos de 1 quilo cada. 2 pessoas foram presas em flagrante. Um trio preso com roupas furtadas de lojas da região de Rio Pardo. As mercadorias apreendidas foram avaliadas em mais de 10 mil reais. A abordagem foi ontem à noite na BR-290. Os produtos todos eram novos, com etiqueta e dispositivos anti-furto da rede de lojas. Eles negociaram a compra das mercadorias por um aplicativo de compra e venda pela internet, na região metropolitana de Porto Alegre. Meio-dia, 29 minutos, tentativa de assalto em Porto Alegre. Em seguida, outras informações sobre esta imagem aí. O momento que um tenente da Brigada Militar, ele chega até o HPS buscando atendimento. Isto aconteceu ontem à noite, aqui no bairro Santana. No bairro Santana, foi abordado por 2 homens, um adolescente e um de 21 anos. Ele reagiu, o de 21 anos morreu, o adolescente foi até o HPS, lá perto, buscar atendimento, quando então chega a polícia e faz a apreensão dele. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes, inclusive sobre o estado de saúde deste tenente da Brigada Militar. Meio-dia, 30 minutos, novidades sobre o homem que esfaqueou a ex-mulher numa parada de ônibus. Isso aconteceu em 2021, ano passado, aqui em Porto Alegre. A gente começa a olhar essas imagens e relembra do que aconteceu. Foi enquanto ela aguardava o ônibus para trabalhar, quando então Denilson Ferreira, de 40 anos, simulou um assalto e esfaqueou a ex-esposa 9 vezes. 9 vezes. Ele está preso e agora vai ser julgado aqui em Porto Alegre, não é mesmo, Guilherme Roquette? Exatamente, André. E eu vou te dizer o seguinte, ó, faz 11 meses quase, já vai fazer 11 meses desse caso aí, que nos chamou muito a atenção aqui no SBT Rio Grande.
A justiça, a juíza, na verdade, que deu a sentença, ela deu a sentença de pronúncia. O que é isso? Até o Lucas Abate já explicou aqui no SBT Rio Grande outras vezes, mas a gente volta nesse caso. A sentença de pronúncia é quando a justiça entende que há elementos que possam condenar o réu, mas que ele precisa ser julgado, então, por um júri, não apenas por um juiz. Por isso, então, foi dada essa sentença de pronúncia. Ele vai agora, então, para a ser julgado, então, pelo tribunal do júri, não apenas por um juiz. É o Denilson Rodrigues Ferreira, ele tem 40 anos de idade, só que a data para esse júri ainda não está marcada. Isso ainda demora, porque ele pode recorrer, a defesa ainda pode recorrer. Agora, o que aconteceu nesse caso, André? No dia 2 de maio de 2021, ele foi até a parada de ônibus na Avenida Teresópolis, onde a ex-companheira estava. Ele simulou uma tentativa de assalto, partiu para cima dessa moça e deu várias facadas contra essa moça que estava lá na parada de ônibus. E essas facadas, André, só não foram mais graves porque outras pessoas, outros 2 homens que estavam no local, que estavam ali perto, intervieram. Foram para cima, partiram para cima e acabaram então evitando que o problema fosse maior. Mas essa jovem, ela é uma técnica de enfermagem, ela estava indo inclusive trabalhar naquele dia e acabou sofrendo ferimentos nas mãos. O que aconteceu, André, depois disso? Ela precisou ficar internada, não pôde mais trabalhar, teve que parar de trabalhar inclusive por alguns dias e contou depois para a polícia que ela teve um relacionamento de 17 anos com esse homem e depois, ainda nesse tempo, eles tiveram ainda 3 filhos e tentava romper esse relacionamento. Vamos ouvir o que ela nos disse hoje aqui para o SBT Rio Grande, sendo que ela já nem no estado ela está mais porque não conseguiu mais permanecer morando aqui. Vamos ouvir. O sentimento é que justiça está sendo feita, né? E com certeza vai fazer um ano, né? E foi muito rápida a resposta da justiça. Então, é um sentimento que, graças a Deus, eu estou viva, né? Por ver essa resposta rápida. E o sentimento é de justiça começou a ser feita quando foi feita a prisão. Mas agora eu sinto que vem a justiça realmente. Muito bem, em seguida, que depoimento, hein, gente? Que depoimento. Mas em seguida o Guilherme Roquette volta com informações sobre este caso, portanto, que vai a julgamento. 12h33 minutos. Neste momento, volta a chover em Porto Alegre. Tanto é que o Guilherme, cadê? Coloca o Gui mais uma vez pra gente, hein, Gui? Há pouco eu dizia que uma parte tinha uma nuvem escura e que na Zona Norte tinha sol. E essa nuvem, ela foi avançando e agora, olhando aqui do alto, chove em praticamente toda a cidade, né, Gui? Eu até ia te dizer, continua por aí enquanto dá tempo de eu secar meu óculos, meu casaco aqui, pra voltar daqui a pouquinho. Seca o cabelo. Tá bom. E certamente... Não, que esse aí eu já perdi, Glauco, esse aí eu deixo pra ti. Bom, daqui a pouco o Guilherme volta para falar sobre aquele caso, portanto, desse julgamento. Amanhã, a parte de toda a manhã, ainda continua sendo, eu vi agora há pouco aqui pelas informações da EPTC, há muitos problemas ainda em Porto Alegre, mas logo cedinho, olha... A Zona Norte enfrentou muitos problemas de alagamento e daqui a pouco, olha, com essa chuva que cai agora, não sei se pode ter novos problemas na Zona Norte. O Lucas Abate, circulando pela cidade, vai dizer pra gente como é que está a situação. Onde tu estás, chove de novo, já chove aí um pouco também, né, Lucas? Aqui no bairro Praia de Belas, André, voltou a chover. Até me enganei, achei que tinha secado o tempo, porque tinha limpado um pouco mais, mas agora aquela nuvem escura já se aproximou por aqui, ó. Chove, é uma chuva fraca, uma chuva fina, mas tem bastante vento aqui. E só para terem uma ideia, eu tô embaixo do viaduto e mesmo aqui embaixo, por vezes o vento traz a água até a gente, então não tem muita alternativa. A gente tá se molhando aqui que nem o Guilherme Roquette. Só que é uma chuva fraca. Se permanecer assim, André, eu acho que não tem chance de causar novos alagamentos em Porto Alegre. Mas igual o pessoal tem que ficar atento. Por falar nisso, quem estiver nos acompanhando, enfrenta problema ou gravou de manhã cedo as imagens da chuva, faz uma publicação nas redes sociais e coloca a hashtag SBT Rio Grande. Vai lá correndo, faz isso, que a gente mostra até uma e pouco. A gente mostra aqui no ar os problemas enfrentados, principalmente na Zona Norte de Porto Alegre. Olha, eu vi o sol, eu juro para vocês, eu abri a porta do estúdio, eu tinha visto o sol lá na região da Arena do Grêmio. Anda vendo coisas... Isso foi segunda, não.
Foi agora, pouquinho. Aquela hora que eu fui ali, olhei, eu disse, ó, tem uma nuvem escura. E a nuvem foi avançando e agora chove fraco, como disse o Lucas, mas em toda a cidade. E aí, que outras informações sobre os transtornos, hein, Lucas? Então, André, a gente foi para outro ponto muito problemático em Porto Alegre, na Zona Norte, também região do bairro Humaitá. E olha a situação da Voluntários da Pátria hoje cedo. Alguns motoristas, inclusive, ficaram empenhados, como é o caso desse homem que atua como garçom e estava indo para o trabalho. Ficou empenhado na chuva ali? Sim, tentei passar por causa do horário do trabalho, né? Aí o carro morreu, fiquei empenhado. Tive que empurrar para sair. Aí tive que empurrar, né? E tô meio atrasado para chegar no trabalho. Tô até cansado de empurrar o carro. Imagina só, onde é que altura que chegou no carro aí? Ah, chegou aqui assim, pra cima da roda, que ele morreu, né? E é um problema, como a gente disse, de décadas. A gente recebe as mensagens aqui, a Solange, daqui de Porto Alegre. André, a gente precisa ter consciência sobre jogar lixo na rua. Olha o que acontece no nosso bairro Sarandi, a gente está cansado, diz a Solange. E a Irene Gonçalves, boa tarde, André. O lixo é um problema em todos os lugares. É verdade, é um problema em todos os lugares. É um problema básico, de educação básica. É um problema ambiental e é um ciclo, porque também as pessoas precisam ter local adequado para a colocação desses resíduos, né? Já separar dentro de casa, enfim. Outra mensagem que chega, deixa eu dar uma olhadinha aqui, outra mensagem que chega para a gente é sobre, na verdade ela foi sobre os ônibus de Porto Alegre, ó, que eu recebi aqui, e agora não está abrindo, né, para variar, quando a gente precisa, aqui ó, a gente precisa de ônibus para a Zona Sul pela Tristeza depois das 23 horas, está complicado voltar ao trabalho sem a linha 110. E Carol Pereira, bom dia, na Restinga, alguém respondendo para ela, a Restinga Nova Tristeza tem um horário, daí vira Restinga M10 madrugadão, ou seja, problema de água, de inundação, problemas também com o transporte coletivo em Porto Alegre. Agora, imagem ao vivo, pista da esquerda, é isso? Ah, tá. Agora sim, imagem ao vivo de Porto Alegre, a chuva cobrindo a cidade ali. Cadê o sol, André? Imagem aqui do alto do Morro Santa Teresa, isso, ali o Beira-Rio, a chuva cobrindo a cidade, o sol. Quem é que está fazendo as imagens? Coloca. Diz para ele achar o sol, pelo amor de Deus. Ô, Leozinho, tenta mais lá para o leste ver se... Porque, não, ele vai começar... Não vai... muita chuva no norte da cidade, ó. Muita chuva na zona norte da cidade. Agora, Léo, põe aí em direção ao pôr do sol, que é o oeste, porque é por ali que vai começar a limpar o tempo. Vai começar a clarear e vai... Mas, por enquanto, não tem nada. Por enquanto, fugiu. Tudo fechado. Tudo fechado. E essa chuva, ela segue ainda até por volta, mais para o final da tarde, é que o sol então começa a diminuir a chuva, o sol começa a aparecer como já aparece em cidades da fronteira oeste aqui do nosso estado, né, Lucas? E eu tomei um banho agora há pouco por aqui, André, porque eu tô embaixo do viaduto, mas veio uma rajada de vento mais forte, trouxe essa chuva aqui que tá contínua, não é uma pancada muito forte, mas é aquela chuva contínua. Sim. E trouxe a rajada, trouxe muita chuva para quem, até para eu que estava aqui embaixo do viaduto. E tem vento, André, tem vento. A gente tem um outro ponto de Porto Alegre também que registrou transtornos, mais para a Zona Sul, região do Orfanotrófio. Olha o drama dessa moradora que teve a casa invadida pela água e também pelo esgoto. O que tu quer, Maria Flor? Aqui na Orfanotrófio, uma casa alagada, né, também por causa da chuva, né, e tá aí com criança pequena, quer dizer, a dificuldade dessas pessoas que enfrentam também. Tomara que essas obras que envolvem também a região do Orfanotrófio, porque segundo a Prefeitura, o DEMAI, são obras na Zona Norte, Norte e Leste e também aonde? E noroeste da cidade, né? Tomara que ajude e amenize o problema enfrentado por essas famílias. Mas eu acho que a gente podia repetir aquelas imagens do Lucas de hoje de manhã cedo,
lá na região da Zona Norte. Isso que, olha, choveu bastante sim, mas foi uma chuva até que rápida. E olha só o que enfrentaram. Esse carro, em que condição que ficou? Vocês viram o carro ali? Não, e outra, é um carro de luxo, né? É um carro muito bom. Alguém se arriscou e se deu mal. É, e ficou parado e olha, tu acha que não entrou água dentro desse carro aí? Certamente entrou. Vamos acompanhar o que gravou de manhã cedo o Lucas Abate. André, são quase 9 horas da manhã, a gente viu esse carro, um dos poucos que se arriscaram por aqui, porque a água realmente está bem alta. Mas olha só que o nível já baixou bastante, porque durante a madrugada a gente consegue mostrar aqui, ó, por essa marca na parede, onde chegou o nível durante a madrugada. E não dá para dizer que é uma situação atípica, porque é uma reclamação recorrente dos moradores, sempre que chove um pouquinho mais forte. Esse arroio aqui, o arroio Sarandi, acaba transbordando. Eu vou descer com cuidado aqui, André, porque o nível da água está bem alto. E a gente vai tentar chegar até aquele homem lá, ó, que está recolhendo lixo. É tanto lixo, é tanto material reciclado que acaba ficando preso no arroio, que tem pessoas que vêm aqui buscar reciclagem. Vou fazer o seguinte, André, eu vou dar a volta, a gente vai dar a volta aqui na rua, a gente vai sair por aquele lado lá, que está um pouco mais tranquilo, a gente vai dar a volta e em seguida a gente conversa com o homem que está tentando recolher o lixo do arroio. Pois é, e a Metsu Meteorologia alerta justamente para isso. Ó, faz pouquinho tempo publicaram o aviso de frio, massa de ar frio chega, temperatura desaba e trará clima de inverno. Agora 17 graus, chuva em Porto Alegre. Nesse momento a gente percebe os nossos colegas ao vivo, aí as imagens do Guilherme Roquette, também do Lucas Abate com chuva e mais para o final da tarde, portanto, com o vento, já tem um pouco de vento, né? Segundo o relato do Guilherme e do Lucas, a gente vai ter o sol retornando. O André parece aquele personagem. Tá chovendo aí? Tá chovendo aqui aí? Tá chovendo. Tá chovendo aí, Guilherme? Tá. E aí, Lucas? Tá chovendo. Aqui tá chovendo. Aqui não, tá bom aqui dentro, viu? Não tá chovendo. Bom, daqui a pouco a gente volta. Só que tu tem que ficar com máscara aí. Daqui a pouco a gente volta para falar, então, mais detalhes da previsão do tempo, desse frio que já chegou e vai aumentar. Na Serra, repito, Serra, Campos de Cima da Serra, termômetros marcando no amanhecer de quinta-feira, aí 4, 5 graus. Aqui em Porto Alegre a gente vai ter um frio chegando a 9, 10 graus também amanhã, quinta-feira. E atenção, um policial militar foi baleado após reagir a um assalto aqui em Porto Alegre. 2 criminosos tentaram roubar o carro deste tenente e o Guilherme Roquette vai atualizar as informações. O estado de saúde, pelo que nós temos, ele se recupera bem, né? Aí a imagem quando ele chega ao HPS para buscar atendimento e agora a imagem de um dos adolescentes ferido na mão também foi ao HPS quando foi preso pela Brigada Militar. Guilherme. Exatamente, André. Ele passou, então, o policial por uma cirurgia no HPS aqui em Porto Alegre e agora está em estado estável, ainda então aguardando uma nova análise médica. O que aconteceu? Era por volta de 10 para as 8 da noite de ontem, quando esse policial estava ali na rua Vieira de Castro, ele se aproximava da região do Colégio Militar, quando iria encontrar um familiar. Foi nesse momento, então, que ele encostou o carro, o adolescente de 17 anos bateu com o revólver no vidro da porta do motorista e obrigou esse policial a descer do carro. Foi nesse mesmo momento que um outro homem, já de 21 anos, também se aproximou e começou a revistar o policial. O policial, então, sacou a arma, retirou a arma e acabou atirando. Ele atingiu o homem de 21 anos, esse homem acabou morrendo no local e feriu o adolescente. Depois, então, o policial foi até o hospital de pronto-socorro e pediu ajuda, então, foi pedir socorro. E ele, inclusive, aparece nessa imagem que está sendo analisada pela polícia, ele aparece ainda mancando, com a perna, né, caminhando com dificuldade. Também nós temos a outra imagem que mostra o adolescente com a mão suja de sangue, o braço também sujo de sangue, pedindo socorro lá no pronto-socorro. Só que aí o que aconteceu? A Brigada Militar, os colegas desse tenente, já estavam inclusive no encalço dessa situação e foram até o local e apreenderam esse adolescente. Nós conversamos hoje de manhã com a delegada Sabrina Teixeira, que está investigando esse caso justamente porque o jovem sobrevivente é menor de idade. Ele tem 17 anos, tem antecedentes aí por crime análogo a dano patrimonial e outras situações aí. Mas a delegada está investigando esse caso e já tem a dinâmica do crime de como é que aconteceu. Vamos ouvir o que ela nos disse. No momento, a vítima desembarcou do veículo. Quando veio esse segundo indivíduo,
para revistá-lo. No momento em que a vítima, então, sacou sua arma e reagiu. Um dos indivíduos restou morto no local, um indivíduo adulto, e o outro indivíduo fugiu do local, sendo abordado quando ingressava no hospital de pronto-socorro para atendimento médico, no momento em que fazia a ficha para atendimento médico. Muito bem, meio-dia 46 minutos, daí as informações, portanto, essa tentativa de assalto, perto, inclusive, ali do HPS, né? É bastante perto, a região ali do bairro Santana, quando ontem, final da tarde, início da noite, essa tentativa de assalto. E choca a gente, um adolescente de 17 anos, era para estar estudando, trabalhando, envolvido no mundo do crime. O parceiro dele, o comparsa, 21 anos de idade também, o outro, né, um futuro pela frente, escolhendo aí o mundo do crime, 21 anos, morreu quando o policial reagiu, Glauco. Olha a circunstância, né? Aquilo que a gente fala, poxa, não dá para fazer mais nada na rua. Era uma pessoa que estava dentro do carro, do seu veículo, esperando o parente e foi abordada. Ah, era um policial, reagiu. Mas se é a gente, poxa, não dá nem para ficar mais dentro do carro, é isso? Que coisa, né? Estava dentro do carro, ali, né, na sua vida, com as suas atividades, um compromisso, enfim, particular. Estava ali, no seu direito de cidadão, Glauco. No seu direito de cidadão, dentro do carro, não estava incomodando ninguém. E é assim que acontece, quando menos se espera, ele foi abordado por esses dois, um adolescente, inclusive o que bateu, né, Guilherme? O que bateu no vidro com a arma, chamando a atenção dele. Esse adolescente de 17 anos, que depois aparece então lá na imagem dentro do hospital de pronto-socorro aqui de Porto Alegre, é quem, segundo a própria Polícia Civil, bateu com o revólver no vidro do motorista, na porta desse carro aí. O rapaz aqui buzinando pra gente, a gente agradece, né, pela menção. A referência. Mas inclusive esse adolescente, a referência, inclusive esse adolescente, André, foi quem bateu então com o revólver lá no vidro do motorista e obrigou o policial a sair do carro. E foi nesse momento, então, em que o outro jovem de 21 anos se aproximou e iria começar a revistar o policial. Aí o policial acabou sacando a arma e reagiu. Mas é exatamente como o Glauco nos disse. Se, né, sou eu ou o Glauco ou tu, André, nós não temos arma, né? E também nem teria capacidade para isso. Agora, nesse caso, era um policial militar que acabou reagindo, porque imagina se o policial não reage. Daqui a pouco um adolescente percebe, saca a arma e a gente poderia ter um outro desfecho para essa história toda. Então, o que aconteceu foi isso, essa reação desse policial nessa tentativa de assalto ali na região, no entorno do Colégio Militar de Porto Alegre. E um horário cedo, né? Final da tarde. Olha a região, para quem não conhece Porto Alegre, aquela região ali, meu amigo, é movimentada, é uma região que tem moradia, tem loja, tem várias empresas. Não, e é uma área nobre, quer dizer, não é uma área afastada, escura. Tem inclusive ali perto, como disse o Guilherme, o Colégio Militar, ou seja, há uma circulação, né, de pessoas, de alunos, né, Então fica agora a gente aguardando aí a recuperação desse tenente que reagiu a esta tentativa de assalto. E agora o que fariam? Como vamos saber? Se queriam o carro dele, né? Se queriam o que queriam roubar? Diga, Gui. André? Oi, diga. Ah, não, é que falhou a minha comunicação aqui, eu não sabia se eu ainda estava te ouvindo. Mas não, eu queria dizer o seguinte, que a Polícia Civil tem duas equipes agora, nesse momento, trabalhando nessa história. Uma delas, inclusive, está buscando imagens que possam ter flagrado esse assalto, exatamente naquele ponto ali da Vieira de Castro, onde aconteceu essa ocorrência. Então, em breve, a gente deve ter aí um desfecho, ou até mesmo a própria divulgação dessas imagens. A gente aguarda o que vai nos dizer posteriormente a própria delegada Sabrina, que está investigando esse caso. A delegada Sabrina é do DECA, da Delegacia da Criança e do Adolescente. Agora também é um nome um pouquinho diferente, mas a gente conhece mesmo como DECA. E por que foi para lá? Porque o rapaz que sobreviveu é menor de idade, 17 anos, já com antecedentes por ato infracional. Menor de idade e já, infelizmente, aí, né, gente, no mundo do crime. Ok, obrigado, Guilherme. Meio-dia e 50, faltando 10 para 1. Atenção, Glauco. O Glauco tem informações de um policial federal que foi ferido, foi baleado numa operação em Santana do Livramento, lá na fronteira com o Uruguai, né, Glauco? Mais um caso envolvendo o policial. Neste episódio, ele foi baleado durante
uma operação, André, operação para combater a evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro. Isso explica porque estamos falando da fronteira, né? Santana do Livramento. Durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, num dos locais, numa das moradias consideradas alvo, tá? Este policial acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo que veio de dentro da residência, que foi dado pelo morador que era alvo da investigação. Logo após, este atirador, este homem, se entregou e foi preso. O policial, então, foi levado para a Santa Casa, onde recebeu os cuidados médicos de emergência, não corre risco de morte e o homem que atirou, ele irá responder por tentativa de homicídio, além, é claro, de toda a situação da investigação, dessa organização, se é que ele vai se enquadrar nessa organização criminosa lá na fronteira, André. Muito bem, seguimos, meio-dia 51 minutos, manhã de transtornos na capital gaúcha, chuva que provocou alagamentos, transtornos, enfim, a gente recebeu e continua recebendo mensagens dos nossos telespectadores, e não só aqui de Porto Alegre, que bom, beijo para Novo Hamburgo. Aqui, ó, em Novo Hamburgo a situação é igual aí de Porto Alegre, tem gente que joga o lixo dentro do arroio, e isso indigna a gente. É o Darcy de Novo Hamburgo e tem o arroio que ele passa, eu não sei, tem o Luiz Raul, mas ali eu não sei se é esse nome ou é outro, mas ele passa numa das principais avenidas ali de Novo Hamburgo e inclusive quando chove muito o arroio, né, ele transborda. Então tá feito aí, obrigado ao Darcy de Novo Hamburgo. Também tem informações aqui de uma senhora da zona leste da cidade. Ó, aqui na minha zona leste, desde o dia 7 de dezembro, enfrentamos alagamentos e enchentes frequentes. Muito obrigado para a nossa telespectadora que não... Cadê o nome dela? Sempre é bom colocar o nome, tá? O nome e a cidade. Ou o bairro, enfim. Lucas Abate, chove agora em Porto Alegre, Lucas. Aqui no bairro Praia de Belas, André, chove. Até diminuiu um pouco a intensidade da chuva. Tem o vento, claro, que traz a chuva aqui para baixo do viaduto onde a gente fala nesse momento. Até a gente se abrigou um pouquinho mais, mas não adiantou muito, porque é aquela chuva fina com um vento forte que acaba gerando aquele efeito spray. Molha todo mundo, não tem muita alternativa. Quem tá com guarda-chuva, sem guarda-chuva, acaba se molhando também. Mas pela manhã, André, madrugada, não tinha jeito também. Muita água, muita chuva acumulada, principalmente na zona norte de Porto Alegre. A gente tem imagens aí do arroio Sarandi, como é que ficou. Transbordou, foi para a rua ali, entrou em algumas casas e pela manhã, quando a água baixou, muito lixo que ficou acumulado. Agora eu quero saber, André, da Stael, porque como eu até brinquei antes, tem colega nosso aí que saiu de casa sem saber se usava casaco ou bermuda e tá no meio termo aí. Então quero saber com a Stael aí como é que vai ser, como é que serão os próximos dias no clima de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Olá, você que nos acompanha em casa, e a frente fria chegou com tudo, trouxe grandes volumes de precipitação na capital em alguns bairros, choveu o correspondente à metade da média histórica de todo o mês de março, e no interior do estado, especialmente em áreas do centro e oeste do Rio Grande do Sul, o acumulado de precipitação chegou a 70 milímetros, mais de um terço aí da média de todo o mês de março. Teve granizo de diversos tamanhos e que afetaram e trouxeram prejuízos, especialmente para municípios da zona sul do estado, como foi o caso da cidade de Capão do Leão. Nas próximas horas, o destaque é a queda na temperatura. A instabilidade segue no norte do estado nesta quarta-feira, mas no sul e no oeste, especialmente em áreas de fronteira com o Uruguai, a tendência é de melhora, o sol aparece à tarde, mas muita atenção, a temperatura na noite desta quarta-feira cai muito e poderá ficar até mesmo abaixo de 10 graus em alguns municípios da metade sul do estado. Ou seja, a temperatura mínima ainda não aconteceu e deverá se dar nas próximas horas na medida em que anoitecer. Para quinta e sexta-feira, previsões de manhãs e madrugadas com o padrão de temperatura típico de inverno. Nos campos de cima da serra, a temperatura poderá ficar ao redor de zero. Na metade sul e oeste, em trechos de serra e também da campanha, a temperatura vai baixar de 5 graus e há risco de geada. Nesta quinta-feira, a geada afeta mais metade sul e oeste, onde o tempo fica mais aberto e seco. Na sexta-feira, a geada também poderá ocorrer em trechos do nordeste do estado, especialmente na serra. Quem nos acompanhou ontem já sabia de tudo que ia acontecer, inclusive o risco, né, desses transtornos todos. Agora, vocês viram o tamanho do granizo? Aqui nem é granizo.
Isso é mais do que um granizo. Em Capão do Leão, gente. Olha o que é isso. Isso é ovo de gelo, não é nem pedra. Isso é o ovo de gelo. Olha a comparação com um ovo ali. Que coisa impressionante. Tu imagina? Bom, foi em Capão do Leão, 200 casas foram prejudicadas, atingidas por causa de destelhamentos. O pessoal está lá em Capão do Leão, agora lá em Capão do Leão já deve ter sol. Capão do Leão ou Canguçu, me ajudem aqui, para eu não confundir. Capão do Leão, André. Capão do Leão. Capão do Leão, que é em direção ali, pertinho de Pelotas. Olha a quantidade, o tamanho. Então, hoje, 200 casas, o pessoal está uma grande mobilização para conseguir colocar uma proteção. Mas, como disse a Estael, a chuva ela vai embora aqui de Porto Alegre, a instabilidade vai em direção ao oceano e a gente deve, portanto, ter o sol aparecendo até o final da tarde e junto com o sol, o frio que vai aumentar e bastante, né, Glauco? Ô André, em Ijuí também teve episódio de árvores caindo, inclusive atingindo veículos. Agora o gaúcho sofre, né? Porque a gente falava em estiagem, né? Estamos num processo ainda de tentativa de recuperação. E aí, eventos como esse aí, eu quero saber se agora chovendo baixa o preço da alface. Só isso. Mas não precisa vir, São Pedro, pelo amor de Deus, não precisa mandar assim tudo de uma vez. Só. Porque agora veio frio, né? Veio frio, né, Glauco? Muito bem, seguimos adiante. Obrigado, Lucas Abate. E atenção, porque temos novidades sobre o caso daquele homem que esfaqueou a ex-mulher numa parada de ônibus aqui em Porto Alegre. Lembram? Eu acho que até era um domingo de manhã, quando ela aguardava o ônibus e ele fingiu um assalto, se avançou por cima dela e foram pelo menos 9 facadas. Pois o Denilson Ferreira, de 40 anos, ele simulou esse assalto e agora vai a julgamento, né, Guilherme Roquette? Exatamente, vai a júri popular, já teve a sentença de pronúncia proferida então pela juíza. O que isso significa? Que a juíza entende que há provas que podem condenar este futuro réu e depois ele vai então para o júri popular. O Denilson, naquela manhã, então, lá no dia 2 de maio, ele simulou esse assalto contra a ex-companheira e acabou esfaqueando esta jovem técnica de enfermagem na parada de ônibus na Avenida Teresópolis. Isso aconteceu, então, há praticamente 11 meses e este rapaz, esse ex-companheiro, ele foi preso na época lá em Balneário, aqui perto de Cidreira, aqui em Balneário Pinhal, o André. Ele foi preso lá no local ainda no mesmo dia em que houve a denúncia na Polícia Civil, a ação muito rápida da Delegacia da Mulher, e logo depois, no depoimento, ele chegou inclusive a confessar esse crime. Vamos ouvir o que disse mais uma vez a nossa entrevistada de hoje de manhã, esta técnica de enfermagem que conta o que aconteceu e o que ela espera a partir de agora. Na verdade, esquecer a gente não tem como, né? Tenho marcas que eu enxergo todos os dias, são marcas que ficaram profundas e marca da alma, né? É uma recuperação lenta, nem a gente sabe, vai fazer recém um ano, né? Eu tentando tocar a minha vida, mas dentro da minha reabilitação ainda tá lenta, né? Eu digo, eu não consegui voltar a trabalhar na minha área, ter pesadelo ainda é algo que acontece com frequência. Meio-dia 59 minutos, as marcas físicas e a marca da alma, a marca do coração. Esta jovem, esta mulher, no dia 2 de maio, um domingo de manhã, agora no ano passado, aguardava para ir ao trabalho, ela sendo técnica de enfermagem, quando o ex-companheiro invadiu a parada de ônibus, simulou um assalto e partiu para cima dela com uma faca. Recebeu diversas facadas, diversos cortes profundos. Olha, foi um milagre. Foi um milagre o que aconteceu com essa moça. E ela só foi salva porque pessoas que estavam junto na parada não tiveram nem medo de pandemia ou algo assim, mas foram em cima dela e conseguiram, né, afastar esse homem de cima dela, e ela em seguida foi encaminhada para atendimento hospitalar. E agora, portanto, quase um ano depois, o Guilherme Roquette trazendo as informações de que ele vai a julgamento popular, né, Gui? Isso, André, ainda não tem data para esse julgamento. Agora, a expectativa da defesa, no caso dos advogados dela, né, dessa vítima da técnica de enfermagem, é de fato que ele seja condenado. Por quê? Porque se por acaso ele não for e ele continuar na rua, ele pode voltar para tentar completar aquilo que ele não fez. Vamos ouvir o que nos disse o advogado.
o que se espera é que o tribunal do júri, através dos jurados, né, reconheçam que todo aquele trabalho que foi feito, tanto pela autoridade policial, como pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação, e reconheçam a necessidade de se ver condenado essa pessoa que está presa desde a data do fato e continua presa até o momento, né, confirmando que ela tem uma grande possibilidade de terminar aquilo que ela não conseguiu fazer na data dos fatos. E então o que se espera é um melhor julgamento possível perante o tribunal do júri. E é uma tentativa de homicídio, né? Uma tentativa de homicídio. Foram 9 facadas. 9 facadas. Diga, Gui. Exatamente, as 9 facadas que eu ia citar também, André, e principalmente o fato da atitude de 2 rapazes que viram o que estava acontecendo, partiram para cima desse homem e na época a informação é que ele até tentou intimidar esses 2 homens que foram até lá para ajudar a mulher, apontando a faca para eles. Então, assim, essa técnica de enfermagem, ela saía de casa para ir trabalhar e acabou nessa circunstância aí, ameaçada, agredida pelo ex-companheiro. Muito bem, obrado Guilherme Roquette, 1h01, 1h01. As imagens são assustadoras. E aí entramos, só pra gente, antes de falar sobre um cãozinho, tá? A gente em seguida vai falar sobre a história de um cãozinho lá em Santa Maria. Só para finalizar essa questão que é muito preocupante, que é o crime que infelizmente é um crime que vem aumentando nos últimos tempos, que é o crime de feminicídio, né? Mulheres que têm relacionamentos, querem terminar o relacionamento e o homem não se conforma e aí parte para cima da mulher para tirar a vida dela. O que a gente sempre fala, o roteiro é o mesmo. Já temos no ano de 2022 pelo menos 11 mulheres vítimas fatais, né? Morreram, vítimas de feminicídio e outras tantas cujo coração e ferimentos gravíssimos também, né? E que a gente acompanha sempre com muita atenção. É um problema muito, muito grave que enfrentamos. Não é só aqui, não. É um problema em todo o Brasil. 1h02. Atenção nesta imagem. Câmeras que mostram o momento em que um cão foi jogado por cima de um muro. É isso, Glauco? Que isso? Olha, não se faz ou não se deve fazer nem com um saco de lixo. Porque lixo tem uma destinação, a gente falou há pouco, né? A questão dos alagamentos por causa do lixo, tem que ter uma destinação correta. Não se faz nem com o lixo. Imagina com o bicho. Isso aí, olha, a imagem dessa cadelinha já deixa a gente de coração partido. Isso aconteceu em Santa Maria, como você falou, uma mulher simplesmente descartando esta cadelinha por cima do muro. Isso aconteceu na segunda-feira e a ONG Coração Amigo, que atua na cidade, informou que é a segunda tentativa de abandono por parte da tutora. Ou seja, a mulher, pela segunda vez, tinha a mesma atitude. Bom, esta cachorrinha, ela foi chamada de Belinha, teria sido arremessada num terreno com cães, inclusive, bravos, maiores, e só não houve ali, né, um episódio pior, porque o tutor dos cães conseguiu interferir e tirou os bichos bravos dali, porque senão teriam matado esta cadelinha. A ONG denunciou a tutora por maus tratos e abandono. A cadelinha, esta Belinha, está sendo cuidada no lar temporário, tem cerca de 2 anos e é dócil. E que seja cumprida a lei. Tem uma lei de proteção aos animais que pode dar até 5 anos de prisão. 1h04. Falamos há pouco sobre o aumento no preço dos remédios, né? Agora para o mês de abril, Glauco. Se prepare o bolso. Você que está sempre naquela, né, expectativa, vou ter que ir na farmácia, vou ter que comprar o remédio, vou ter que gastar mais, vai ter que gastar mais a partir do dia 1º de abril e isso não é mentira. O aumento dos medicamentos é de 10,89%, maior que o índice do ano passado, que foi de 10,08%. Segundo o Sindicato dos Produtos da Indústria Farmacêutica, este reajuste deve atingir cerca de 13 mil apresentações de medicamentos, mas não significa que vai assim aumentar já a partir de sexta-feira, ou pelo menos nem todos esses medicamentos. Aí depende de reposição de estoques, de empresas, enfim. Vamos ouvir uma entrevista falando justamente a respeito deste tempo em que deve aumentar a medicação. Vamos ver. A partir do mês de março, quando a gente sabe que em abril vai ter aumento, some tudo. A reposição das farmácias fica completamente comprometida. Por quê? O laboratório segura os produtos porque vai ter aumento.
Aí é complicado. Ou seja, pode não aumentar na hora, mas aí os distribuidores começam a reter para esperar que o novo valor passe a vigorar. É terrível, né, André? Muito bem, seguimos. Vamos aguardar então para abril. Que dia, Glauco? Dia 1º e não é mentira. Não é dia dos bobos. 1h05 agora. Você sabe o que é bullying? É uma prática repetitiva de violência física ou psicológica, como humilhação e xingamentos. No mês de abril é feita uma campanha nacional de combate contra esse tipo de ofensa muito comum entre os jovens. Acompanhe. Bullying. Uma agressão que compromete o psicológico de crianças e adolescentes. É quando uma pessoa sai ofendida de uma brincadeira, né? Que não tem o consenso dela. Isso não é uma brincadeira, que isso está magoando alguém e que é errado fazer isso com as pessoas. Que, na verdade, são ofensas, né? Disfarçadas de brincadeiras, às vezes um mal-entendido, ou aquela piada que não pega bem, que ela extrapola o limite da privacidade, da intimidade das pessoas. De acordo com uma pesquisa nacional de saúde escolar, feita em 2019, 1 a cada 10 adolescentes brasileiros já se sentiu ameaçado, ofendido e humilhado. O apoio psicológico e pedagógico nas escolas pode mudar este cenário. A gente pode perceber que pode causar depressão, ansiedade ou a falta de vontade de querer vir para a escola, de querer estar no meio dos outros colegas, né? E para combater possíveis prejuízos na formação dos jovens, que o SENAC aqui do estado está promovendo uma palestra online no dia 7 de abril, o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Essa ação faz parte da filosofia de ensino. A palestra O Bullying e os Impactos para a Vida tem o objetivo de fortalecer o vínculo entre alunos e funcionários das escolas. Toda a comunidade escolar ela tem que estar inserida nessa conversa para a gente poder tentar amenizar os efeitos dessa violência dentro do círculo escolar e no âmbito cultural também. Tá aí. Uma grande iniciativa do SENAC, é assim que a gente vai mudar, né, Glauco? Iniciativas como essa. Eu recebi da colega Adriane Costa também uma série sobre ação literária do Mar Júnior, Pepita. São livros que falam sobre bullying. Inclusive, ele esteve ontem e hoje, um escritor do Rio de Janeiro, distribuindo livros e fazendo palestras em escolas a respeito do bullying. Ou seja, é só assim que a gente vai conseguir mudar, né, essa cultura, a cultura da agressividade, que em tempos era visto como outra maneira, Glauco, mas que hoje a gente sabe o quanto que isso interfere no psicológico das pessoas, principalmente crianças e adolescentes. Glauco. Muito importante. Eu tive bullying quando era pequeno, você talvez tenha tido. O tempo mudou, tá? É na hora, olha, mais do que na hora da gente rever conceitos. Legal. A gente volta amanhã a partir das 11h30 e nós encerramos o SBT Rio Grande com os flagrantes do dia. Na sequência, você fica com o Notícias Impressionantes. Uma boa tarde a todos. Olha que vai fazer mais frio. Até amanhã. Tchau, Glauco. Tchau.